Hora de eliminação. O Brasil vai fazer você calar a boca. Olha ela! Só tem homem walk. Quem você gostaria que ficasse na Fazenda? Não gosto de você. Pra mim é uma honra vocês não gostarem de mim. Não. Amiga, não tem como te defender. Bom dia, boa tarde, boa noite. A depender do horário que você estiver ouvindo o nosso podcast, Vem Ser Feliz Aqui Fora, um podcast sobre reality shows, indústria cultural e política, feito por artistas que não sabem fazer um podcast, mas que adoram falar sobre reality shows, com Letícia Rodrigues. Olá, pessoas! Carlos Jordão. Olá, que tal? Guilherme Regis. Olá, queridos ouvintes. E Li Brigitte. Oi, gente, tudo bom? E eu também, né, João Pedro Ribeiro. Então, é isso. Estamos aqui no nosso segundo episódio, que se chama Por que Choras, George Orwell? Por que esse nome? Porque George Orwell escreveu uma obra, diria obra-prima da literatura mundial? Talvez sim, talvez não, a depender do que entendamos por obra-prima. Mas é uma obra muito relevante porque deu origem ao Big Brother Brasil, que foi o primeiro grande reality show a estourar no Brasil, né? A gente já teve alguns antes, No Limite, Casa dos Artistas, alguns da antiga MTV, mas o primeiro a fazer muito sucesso mesmo foi o Big Brother Brasil, que foi baseado nessa obra do George Orwell. Algumas informaçõezinhas que a gente esqueceu de dar no primeiro episódio. Nosso episódio piloto, a gente estava nervoso começando isso tudo aqui, mas é que esses episódios, esses primeiros 5 episódios fazem parte da nossa primeira temporada, em que a gente vai discutir sobre assuntos gerais de reality shows, o que é um reality show, onde vive um reality show, onde dorme um reality show, o reality show dorme ou não dorme. A nossa segunda temporada começa com a estreia da Fazenda no dia 8 de agosto, então a gente tem aí 5 semaninhas para discutir sobre esses assuntos mais gerais que muito nos interessam. Bom, começando sobre o assunto do nosso episódio de hoje, eu vou fazer uma breve apresentação da obra para a gente começar a discutir alguns conceitos que o Orwell cria lá, a gente discutir se o Orwell é um liberal de merda ou um grande revolucionário. Enfim, nessa obra, escrita em 1949, bom frisar essa data, ele cria uma distopia que se passa na antiga Grã-Bretanha, que na época se chamava Pista de Pouso número 1, que era uma província do superestado da Oceania, que englobava várias partes do mapa. O mapa era dividido em 3 grandes territórios, né? A Oceania, a Eurásia e a Lestásia. Mas na Oceania havia um grande líder totalitário chamado Grande Irmão, Big Brother, que é importante falar, é um personagem que nunca aparece no livro, então ele está sempre na ideia das pessoas. E ele era o líder de um partido, que era o único partido naquela região, que exercia um regime totalitário por ali. Todas as pessoas eram vigiadas por teletelas, que era uma televisãozinha que ficava na casa das pessoas e ao mesmo tempo filmava elas e ao mesmo tempo transmitia as informações do partido. E é importante falar também que a manipulação feita por esse regime era basicamente a partir da mudança da verdade, da realidade. Então existia um Ministério da Verdade, onde trabalhava, inclusive, o protagonista da história, onde eles mudavam os fatos do passado para que aquelas pessoas perdessem todos os referenciais e passassem a acreditar nas coisas que o partido queria. Existia também uma nova língua, novilíngua, em que as palavras tinham sempre sentidos duplos. Uma palavra significava mais de uma ideia, isso também era uma forma de controle. A história basicamente é desse protagonista, Winston Smith, que se apaixona por uma mulher, Julia, que era rebelde, e
partir do momento que ele se apaixona por ela, ele começa a ter algumas ideias também contra o governo. Eles são presos, torturados, um acaba acusando o outro, são liberados e sucumbem ao sistema. Então, basicamente, a mensagem do George Orwell é que você não pode se revoltar contra o sistema, senão você vai se fuder. E a partir daí, em 1999, o John de Mol, um empresário holandês, criou a ideia do Big Brother a partir de vários conceitos empregados nessa obra do George Orwell, como o Grande Irmão, a Teletela, enfim. É isso, gente. Dei o resumo da obra. Vamos discutir. Pega fogo no Olha, cabaré. arrasou toda, fez toda a sumário. Só faltou falar que contém spoilers. Contém Começo. spoiler. Ai, gente, ninguém precisa ler o livro. Eu li pro vestibular da GV e me arrependo. Então, bem lembrado, amigo. Eu tenho quase certeza que você não falou isso, tá? Por isso que eu vou falar só isso. Que era uma propaganda anticomunista, né? Contra a sociedade, a União Soviética e etc. Então, é bastante complicado este dado. Quando você pensa que, na real, ele tá falando do anticomunismo e... diria mais, o Big Brother, ele era desenhado de maneira com que ele parecesse com nada mais, nada menos que Joseph Stalin. Uhum. Eu falei pra gente guardar a data de publicação do livro, porque é muito relevante, né? Ter sido publicado em 1949, lá no início da Guerra Fria, uma guerra aparentemente de armamento, né? Não, de armamentação, não de armamento, porque o conflito não chegou às vias de fato entre capitalismo e socialismo, Estados Unidos, seus aliados, e União Soviética e seus aliados. E é uma guerra que se estabelece principalmente a partir do final da Segunda Guerra Mundial, mas com mais força a partir de 1947, com o início da doutrina Truman dos Estados Unidos, que era uma doutrina de caça aos comunistas. Porra, show demais essa introdução sua, viu? Sablau. Sablau. Mas e aí, então vamos pensar aqui, ó. Big Brother era o grande ditador da distopia criada por George Orwell, certo? Yeah. E aí, como que é? Qual é o caminho que leva isso a virar o nome de uma grande rede de realities, quiçá a rede de realities que mais lucrou no século 20/21? 21, né? 21. Letícia sempre com perguntas complicadas para a gente. Ela ataca e sai correndo. É pra eu não ter que responder, entendeu? Ela tá lendo Capital, caros ouvintes. Eu tô lendo direito, Capital, essa é a questão. Alguém se habilita? Não, mas Essa é a minha eu dúvida. acho que a gente tem que começar a pensar pelo lugar mais fácil, né? Tipo, pensar nessa construção dessa vigilância, pensar nessas coisas similares que tem entre o programa que a gente assiste e a história do George. Eu acho que de nenhuma forma ele foi totalmente infeliz. Tipo, se a gente pensar no molde do programa atual, ele foi totalmente infeliz, foi um tiro no pé completamente, porque ele jamais esperaria que fosse virar uma coisa dessa. Acho que o Big Brother, nos dias atuais, ainda é um futuro distópico que talvez se tornou um futuro distópico sem saber que estava se tornando. Acho que a gente já está vivendo ele de alguma forma, assim. Mas não sei, eu acho que existem vários outros, assim, né? Tipo, eu fico pensando no Admirável Mundo Novo, que foi escrito com outro viés antes do 1984, que era, tipo, meio que uma sociedade onde se pode tudo, né? E aí as pessoas acabam se perdendo dentro daquela realidade que são inseridas. Então, tipo, até que forma que o Big Brother também não é isso, sabe? Porque eu fico pensando, imaginando as pessoas dentro daquela casa, existem um poder muito grande ali, né? Tipo, tanto de você julgar, tanto de
festa e de você conseguir manipular pessoas. Isso é tanto do grande irmão que tá ditando as regras, quanto das pessoas que estão lá dentro também. Acho que as pessoas que estão lá dentro têm grandes poderes, assim, sabe? Não sei, não respondi a sua pergunta, Letícia, mas acho que é um lugar pra gente pensar, sei lá, pra sempre, assim, sabe? Durante esse podcast. Nossa, total. E sabe de uma coisa, Gui? Você falando isso, eu fico pensando em como muda a postura de um ser humano frente a esse sistema de vigilância constante. Essa é a parada do George Orwell e essa é a parada de todos os reality shows, né? Tipo, é claro, a gente tem um exemplo bem extremo com Big Brother, porque são pessoas confinadas dentro de uma casa e vivendo o que a gente teria, em largas aspas, por cotidianidade, né? Mas a gente tem o MasterChef que a graça é ver o cara lá se fudendo pegando um aspargo, entendeu? Ou cortando o bagulho errado, ou tipo, não dando tempo para entregar o prato. Ou você sempre tem essa característica nos realities, que é de filmar o que não deveria ser filmado, que não deveria ser mostrado, né? Então, na real, são programas que extrapolam essa noção de invadir a privacidade, né? E eu acho que isso é impressionante, porque é o que você falou. Eu não sei se foi um tiro no pé do George Orwell, acho que sim, porque ele queria com esse livro aí. Mas, ao mesmo tempo, é muito louco ver como quase foi um caminho óbvio, né? Essa questão da vigilância. Foi quase um caminho obrigatório que a sociedade vem tendo e que eu diria que pós-apocalipse pandêmico vai piorar. Não vai piorar, mas vai ter contornos muito delicados. Então, de você, onde vai, por conta de contágio, e quantas pessoas tem, e todo mundo ali controlado via GPS. Acho que essas coisas se conversam, assim, né? Eu ia comentar isso, né? Que de certa forma, sei lá, a gente vive, né, nessa eminência de estar sendo vigiados, nós mesmos, né? Que não estamos num reality show, mas, né, vira e mexe tem esses assuntos de que aplicativos, aqui onde a gente está gravando mesmo, né, foi quando começou o boom do Zoom, todo mundo falando que captava tudo, todos os dados dos usuários, e que o smartphone capta tudo que a gente fala, e na China está começando a ter reconhecimento facial. Então, é isso, né? E lá na China vai começar ainda um negócio de pontuação social. Alguém viu falar sobre isso? Eu não sei se é na China, se eu tô muito louca. Mas é isso, que cada pessoa vai ter que cada pessoa vai ter uma pontuação, dependendo das coisas que faz. Então, sei lá, se teve uma multa, se teve... Enfim, essa nota vai diminuindo. Aí não sei que eles querem com isso, né? Mas provavelmente vai impactar em algumas coisas aí, né? Do tipo de conseguir, sei lá, vaga em algum lugar, enfim, comprar casa, não sei, conseguir um tipo de trabalho. Isso é muito o episódio do Black Mirror, né? Tem um episódio do Black Mirror que é exatamente isso, as pessoas dão notas umas para outras e tal. Mas eu fico pensando nessa coisa do autoritarismo, como existe o Estado ali, como essa figura, né? E aí, quando você personifica isso, você coloca uma pessoa, parece que a pessoa ela tem que fazer justamente o papel que o Estado está fazendo na sociedade. Então, tipo, quando você vê no Big Brother, por exemplo, tem essa voz, né? Ela tem um lugar medonho na voz, ela tem, tipo, um trejeito mais brusco, mais grosso, mais autoritário mesmo, né? Tipo, as características são as mesmas. Até no MasterChef, precisa ter a figura autoritária, que aí, tipo, tem o Fogaça lá, que traz essa figura mais autoritária. Então, tipo, querendo ou não, nesses realities, nessas representações, assim, continua tendo essas figuras, assim, parece que ela é meio fundamental para a coisa do reality existir, sabe? Por isso que o The Voice Brasil é ruim, porque é todo mundo simpático. Ruim é você, João. Me poupe. Mas, Gui, pegando muito esse gancho, é engraçado, porque ao mesmo tempo que tem uma figura mais autoritária, mais rígida, ou que tem esse propósito de gerar medo, né? Você também tem algumas figuras ou alguma coisa que dê o moralismo da coisa, né? Então, se no George Orwell a gente tem o protagonista que trabalha no Ministério da Verdade e começa, puxa, estou fazendo merda aqui, olha como estou fazendo mal para o meu povo. Você tem no Big Brother o Bial falando,
vem ser feliz aqui fora. Porque a sua história não acabou, porque você é uma guerreira de si própria. Use filtro solar. Brothers and sisters together we'll make it through. Vou cantar todo episódio essa música. Então, você saca, o que eu fico mais impressionada é que você coloca pessoas num estado modificado, que é esse do medo, né? Porque eu, particularmente, me chama pro Big Brother, mas eu ia com o cu fechado se eu fosse pro Big Brother, morrendo de medo mano, vão filmar tudo meu e se me filmarem só a parte escrota, eu tô fodida, entendeu? Vou sair na rua e vai todo mundo me odiar. E ao mesmo tempo você tem o moralismo do que se espera, do que, acredite nos seus sonhos, porque você é uma mulher guerreira, você foi de coração, o Brasil viu, saca? Então, como essas coisas andam juntos, né? Você instaura o medo para depois você instaurar a moral também, né? Eu fico muito pensando nisso, principalmente nos discursos do Big Brother, tão ovacionados pelo Bial, né? Enfim. E voltando um pouquinho no que você tinha falado anteriormente, Lê, essa coisa de um vigiar o outro, né? No livro isso é muito forte, eu me lembro. Faz tempo que eu li, mas as pessoas próprias se vigiam. Dentro do Big Brother é assim, né? Tipo, você pegou a minha comida, você pegou não sei o quê. E aí, essa situação de uma pessoa vigiar a outra que vai gerando essa impossibilidade de se conviver. Na quarentena isso está muito exacerbado, gente. Esses grupos de bairro, que do meu bairro, Santa Cecília, fica um olhando para a janela do outro, querendo denunciar para a polícia que o outro está fazendo festa. Tudo bem, é para ficar em casa sozinho, não é para fazer festa, mas cuida de você em casa sozinho. Senão a gente cria uma situação meio impossível. E aí eu lembrei de outra coisa, que o Carlos falou das notas, não sei se lembram, não lembro quando foi, 2014, 2015, que saiu um app para as mulheres avaliarem os homens. Isso virou maior febre, acho que era o app Lulu, e os homens não podiam entrar, e era desesperador, você queria saber só... Nossa, eu lembro disso. Eu lembro. Roubado, acho, pelo governo. Então, mas essa coisa da nota é muito louca, né? Porque, por exemplo, minha nota no Uber, ela é tipo, nem sei qual é que é, mas ela não é muito alta. E eu sou muito desligado com isso. Um dia eu fui pegar, e eu moro assim, na extremo leste. E aí, vira e mexe, quando eu vou, dependendo do horário que eu vou pegar o Uber, eles sempre ficam meio assim, sabe? Ainda mais que a minha nota não é tão boa. E aí uma vez, um motorista falou, nossa, mas por que sua nota é tão baixa? E aí eu nunca tinha parado pra me ligar nisso. Aí eu pensei, nossa, mas eu nunca chamo pra outra pessoa, sempre sou eu que pego, eu sempre, enfim, converso com o motorista, né? Então, fiquei nessa noia também do tipo, gente, mas por que minha nota é baixa? Será que eles estão sendo homofóbicos? O que tá acontecendo aqui? E é muito louco, sabe? Porque isso vai desencadeando outras coisas mesmo. Amigo, agora você imagina isso a level, assim, 1000 de potência, que é você tá dentro de um reality show. Exatamente, que é isso, não vai ter jeito, né? Vai ter gente que vai estar julgando você muito mal e vai ter gente te amando, ou gostando de você ou não. Vai estar todo mundo te odiando, né? Por você ter falado alguma coisa, feito alguma coisa. Isso baseado numa pessoa que edita vídeos, entende? Que é mandada por a outra pessoa. Então, essa é uma grande questão, porque é uma vigilância completa e para construção de personagens que não necessariamente sejam aquelas pessoas, mas que tenham traços do que seria interessante para um público ver. Não sei se ficou confuso, mas eu fico pensando nessas criações mesmo. São criações de arquétipos, né? Em cada edição, desde a primeira, a gente vai vendo um arquétipo diferente que faz o brasileiro se apaixonar e que, digo mais, estou sendo audaciosa nessa minha próxima afirmação, ok? Que talvez dê a cara de um Brasil anualmente. Quem é o Brasil que faz o Kleber Bambam ganhar? Quem é o Brasil que fez Thelma ganhar? Quem é o Brasil que fez a outra ganhar? E assim por diante, assim, o que é esse Brasil? Não sei se assim, eu tô falando audácia, porque, né, é muito audacioso falar que esse é o completo Brasil. Não é todo mundo que vê Big Brother, não é todo mundo que tem acesso, não é todo mundo que se envolve emocionalmente, mas gera discussões, né? E não sei se é o Brasil que faz
a pessoa ganhar, se é a cara do Brasil ou se é a cara do que a Rede Globo quer naquele ano pro Brasil, né? Eu acho que é mais isso. Ou, de repente, a Rede Globo vê o que tá em alta, né, o que tá sendo desenhado num cenário mais aceito no Brasil, e aí eles direcionam a narrativa. Então, assim, você pega a Thelma agora, né, começou um movimento que, enfim, né, começou um movimento, mas já mornou sobre racismo, tal, na grande mídia, bababá. E aí foi construindo uma narrativa para Thelma, porque no começo a Thelma era considerada planta. Não sei se vocês lembram. Só que ela fazia coisas super interessantes para quem acompanhava fora da edição. Só que na edição ela era planta, ela não estava tão interessante. De repente, começou a direcionar uma narrativa para Thelma. Então, assim, eu acho que é observado sim o cenário atual e aí essa narrativa é conduzida. Faz total sentido. Sim. E fico pensando também quem são esses votantes, né? Quem é esse Brasil, né, que elege, na verdade, né? Porque por mais que, sei lá, por mais que tenha um número X de audiência, não é todo mundo que vota, né? Eu acho que, de repente, é um número mais reduzido, sabe? Então, quem são essas pessoas que estão lá, né? Tacando o dedo, né? E agora eu acho que com um Twitter muito forte, a gente tá vendo nessas últimas edições, né? Muitos jovens, né? Também estão acompanhando, e existe essa super cultura do cancela num dia, descancela no outro, aí cancela de novo no outro dia, e aí são essas pessoas que estão movimentando e fazendo esses multirões, e né, tá ganhando umas outras proporções, que quando começou ali atrás, lá em 2002, não tinha nada disso, né? Então agora, e estamos indo para uma outra fase agora, então talvez, acho que é isso mesmo, acho que reforça ainda mais o título desse nosso episódio de hoje, né? Porque choras George Orwell, porque aonde que vai parar, né? Para onde vai isso tudo, né? Lá em 2002, a votação era por telefone. E era cobrava. pago. Cobrava. Era só a tiazinha que assistia Big Brother e tinha dinheiro para votar, que votava, né? Exato. Mudou muito a característica do reality nesses anos todos. Muito. Eu fico pensando em como vai complexizando a tecnologia envolvida, né? De tipo, sei lá, olha eu, voltando pra ficção, assim como George Orwell escreveu 1984, que é uma ficção, viu, gente? Os Jogos Vorazes, né? Que eu acho que é também uma trilogia aí que conversa bastante com essas ideias distópicas dele. De o quanto o criador do jogo, né? Do jogo voraz lá, ele que define as narrativas, ele que escreve. Então, se aquela pessoa vai morrer porque eu vou colocar um tigre aqui agora, que vai comer ela. E aí é muito louco pensar nisso, né? Porque também é isso que vocês falaram, né? Ali falou da narrativa da Thelma. Não tô falando que a Thelma por si só não é uma pessoa interessantíssima e tem uma autonomia sobre ela e a personalidade dela. Tô falando que existe um jogo, para além do jogo que é criado dentro da casa, um jogo de marketing, de criação de narrativas, né? Então, que cria o que o público quer e o que o público espera que aquele personagem cumpra ali dentro, né? E isso é muito maluco, porque assim, será que George Orwell esperava para as meninas usando Novex em 2020? Eu diria que não. Eu diria que não. Mas aconteceu. E para complementar também, enfim, saindo um pouco, mas não saindo tanto, só para lembrar também que, enfim, né, quando em 99 o John The Mall, né, cria em The Mall e resolve criar o Big Brother, tem uma empresa, né, que cuida dos direitos de George Orwell, que foi lá bater na porta e falar, ei, o que tá acontecendo, né? E até hoje a gente não sabe, parece que até 2044 os direitos estão para a CBS, né, que passa o Big Brother lá fora, mas esse valor nunca foi divulgado. Qual foi esse acordo, né? Só disseram que foi um direito de comum acordo, assim. Então é isso, né? George Orwell se revirando e chorando muito. Cry me a river, como diria Justin Bieber. Justin Timberlake, gente, tô louca. Por que chora Justin Timberlake? Com essa informação bombástica de Carlos Jordão, eu acho que a gente pode encerrar o primeiro bloco
E já já a gente volta para o segundo bloco para falar um pouco sobre os primórdios de Big Brother Brasil. É isso. Voltamos com o nosso segundo bloco de Vem Ser Feliz Aqui Fora. Gostaria de começar fazendo uma retificação. Eu falei que a Fazenda estreia no dia 8 de agosto. Não. 8 de agosto já passou, estreia dia 8 de setembro. E, bom, agora a gente vai falar um pouco sobre o Big Brother Brasil, primórdios, caminhos, relembrar alguns acontecimentos, ver o que tem relação com George Orwell, o que não tem relação com George Orwell. E aberta a arena de discussões. Hey, brother! Eu acho que vamos começar do começo, né, gente? Vou jogar duas coisas aqui pra gente ou destrinchar ou simplesmente cagar em cima delas. A primeira tínhamos Pedro Bial e Marisão Hort, né, gente? Aliás, essa escolha nunca vai sair da minha cabeça, nunca! Eu lembro direitinho do episódio de estreia, olhar a Marisa Hort e falar, ué? O Bial eu entendo, mas ué? Achei a curioso. Magda. Mais perdida do que cego em tiroteio. Mais Marisa perdida Hort. do que cego em tiroteio. Senhor, posso contar? Não tem. Ainda não. Ainda não. Fala mais, tá tão Posso legal. contar? Ainda não. Marisa, eles estão com essa paciência toda. Atenção! 11, vai. 10. Um de vocês... Eu pensei que era contar o tempo. Não, vou contar pra vocês o que vai acontecer. 4. Gente, como é que será que foi essa escolha, né? Você sentou todo mundo assim, que tal, Marisa Hort? Acho que é uma boa ideia. Não, mas vamos contextualizar. Era 2002 isso? 2002, ó. Aliás, 2002, a Marisa Hort era tipo... Marisa Hort e Cláudia Raia eram os carros-chefes da Rede Globo. Toda pessoa conhecia o nome das duas e toda pessoa amava simplesmente. Ela era Magda de Sai de Baixo, ou seja, ela era o must de tipo, se esse programa não dá certo, a gente tem a Marisa Hort. Penso que essa poderia ter sido a escolha, assim. sim, Deve ter sido, eu acho que é o que mais justifica, porque, gente, ela tava muito perdida. muito perdida. Tanto é que ela Ela nem tava durou muito muito. Ela não durou muito, ela ficou pouquíssimo, acho que uma semana. Estreou dia 29 de janeiro de 2002 e foi até abril. Então é a temporada mais curta de Big Brother. E nesse mesmo ano, em 2002, tiveram 2 edições. Teve essa primeira e teve uma segunda, né? Então Big Brother 1 e 2 foram no mesmo ano. Aí só a partir do Big Brother 3 que começou a ser anualmente. Não, graças a Deus que alguém da Rede Globo de televisão teve esse transtorno obsessivo compulsivo de juntar o ano do Big Brother com o ano de verdade. Porque imagina se o Big Brother 19 acontecesse em 2020. Não ia dar muito certo. Então agradeço. Amiga, 2020, um governo desses não deu certo. Ou seja, o que faz o toque? Nossa, seria o menor dos meus toques se fosse isso. Se na numerologia isso desse alguma coisa positiva pro meu país, meu amor. Olha. Veja, 2020, quarentena, um desgoverno. Manu e Prior. Que, amiga? Foi justamente por não ter dado certo que a gente estava numa votação com Manu e Prior em 2020, dentro de casa sem poder sair. E colocando o Big Brother no livro dos recordes, ok? Exatamente. Ok. Agora deixa eu perguntar uma coisa. Sempre foi o Lil Bon, conhecido como Boninho? Always the little sempre Bonnie. Always the little Bonnie. E o que o Boninho fazia na Globo antes disso? Pra chegar e falar, tive essa ideia, vai dar certo e todo mundo comprar. Ele já era diretor, né? Pra começar, ele é filho do Boni, ou seja, começa por aí. Tá lá dentro. E ele sempre foi diretor de programa, Ana Maria Braga, Caldeirão do Hulk, essas coisas. E ele meio que introduziu nessa onda dos reality shows na Globo. Hoje em dia ele é diretor de todos os reality shows. The Voice Kids. Cara, ele já dirigiu Caldeirão do Hulk, isso diz tanto. Não vou dizer o quê, mas diz muito.
Fica no ar aí pra vocês, ouvintes. O que diz? Então vamos falar dos personagens icônicos. O que vocês acham? Eu só lembro Vamos. Acho ótimo, acho Lindsay Lohan. Talvez, assim, a gente ainda vai comentar sobre isso depois, em outro episódio, mas só dizer que quase que o Big Brother, né, quase os direitos da Endemol do Big Brother era de quem? Do tio Silvio Santos, né? Quase, por um pouco. Silvio Santos foi lá, leu, não gostou, achou que não ia dar certo no besteira, foi lá e criou a Casa dos Artistas. Foi um grande marco na televisão brasileira. Grande marco que a gente ainda vai falar. A gente ainda vai falar desse marco. E aí houve isso, né? Acho que o Little Boni, inclusive, já tinha sido diretor do No Limite, se eu não estou enganado. Sim, É verdade. Antes do Big Brother. Uhum, No verdade. Limite, aquele Hipertensão também, foi ele que dirigiu. Uma coisa que é interessante falar é que o termo paredão, que hoje todo mundo conhece, foi um participante, né? Quem criou, entre aspas. Exatamente, Adriano Né? Castro. Porque antes era como? Era Berlinda. Era como? Berlinda. Berlinda. Eu só penso em Chiquititas quando eu falo essa palavra. também. Eu também! Ai, que saudade da minha novela argentina brasileira. Dona Belinda, entra! Então tá, esses foram meus dotes musicais. Bom, falando de Adriano aí, já puxando para personagens icônicos, Leca inesquecível, maravilhosa. Ah, eu amava a Leca. Leca, maravilhosa. Caindo no banheiro. E que levantou a questão de bulimia, né? Da Bulimia da moça. e anorexia também, né? Anorexia. Gente, eu nervosa, vocês não sabem o que é. Sabe quando você fica nervosa? Chega em casa, tomo com um pote inteiro de sorvete e enfio a mão inteira na garganta, porque eu quero vomitar depois. Eu lembro que eu era muito criança nessa época. Era muito criança, que mentira. A louca, né? Querendo pagar. Mas eu lembro que eu não entendi muito bem logo de cara do que se tratava aquilo que estavam me jogando na minha cara. Mas eu vou fazer a advogada do diabo aqui, porque... Ai, trouxe a questão da bulimia. Ela não trouxe questão, ela era bulímica e a produção, usou isso pra ganhar visibilidade, porque ninguém tratou, ninguém auxiliou ela. Sim, isso é verdade. Não teve nenhuma proposta ali de cuidar do tipo, cara, você vai colocar uma pessoa com essa vulnerabilidade pra não sei quantas milhões de pessoas assistirem? Sim. E se eu não me engano, me corrijam, mas tinha câmera no banheiro. Sempre teve. Sempre teve, né? Sempre teve. Mas Sempre teve. eu lembro, tem coisas assim, eu lembro de poucas coisas do Big Brother 1, porque eu era criança, assim. Ah, lá vai. É sério, eu tinha 9, 10 anos. Tiazinha aqui nesse grupo, só eu e você, JC. Me respeita. Mas, assim, eu lembro da voz da Leca, muito assim, tipo, lembro da voz dela, e eu lembro de terem filmagens dela debruçada na privada. Isso eu lembro. E eu lembro que isso foi bem, assim, claro, abriu o debate, mas eu não sei, eu acho que foi meio uma sacanagem, sabe? Não, foi super Abriu o debate pra explorado. polêmica, né? Foi super explorado só, isso. e não pra conversar sobre dentro ali, né? Mas o que eu achei interessante foi ela falar sobre isso. Eu acho que isso foi bem legal, assim, de uma certa forma. É que eu acho que... Mas também, às vezes, é um falar que você precisa falar, né? Porque se você tá numa casa que tá sendo vigiada, você sofre de uma doença que você precisa fazer aquilo dentro daquela casa, não tem como você escapar disso. Quando você sai, você se vê obrigado a falar sobre isso também. Então, tipo, ainda é uma forma de muito difícil, assim, né? De precisar falar. Às vezes ela nem quis, mas assim... E mesmo que fosse um flop, porque assim, né? Essa primeira edição foi um grande vamos ver o que vai ser, né? Foi um grande protótipo, né? Do tipo, vamos ver. Mas mesmo assim, né, gente? A gente tá falando da Globo. A gente não tá falando de um protótipo da Band, né? Então, óbvio que alguma coisa, por mais que de repente eles não chegassem nos números que eles queriam, mas eles chegaram, né? Porque inclusive foi um estouro de audiência, o primeiro Big Brother. Mas mesmo que de repente tivesse dado muito errado, esse muito errado ainda traria muitas visualizações, teriam muitas pessoas vendo aquilo. Talvez as pessoas que estivessem lá dentro não tivessem noção
né? Que nem, enfim, as pessoas foram tendo depois com o passar dos anos, né? Talvez eles não tivessem essa noção. Mas que a produção explorou muito isso e de uma forma não muito legal, com certeza. Com certeza. E puxando, amiga, desculpa, e puxando o gancho da sua fala, que Brasil de 2002, do primeiro Big Brother, faz de Kleber Bambam um vencedor? 68% dos votos. O vencedor do Big Brother Brasil é o Kleber Bambam! Que eu pariu! Meu Deus do céu! Chuva de prata pra você! Pra você também. Quem é esse Brasil? Ó, vou jogar uma coisa aqui do que eu acho. Kleber Bambam, ele foi... Eu não gostava dele, aliás, é muito difícil as pessoas que eu gosto ganharem. Thelminha, eu acho que foi uma das poucas. Mas eu não gostava muito do Kleber Bambam, mas ele tinha esse apelo, né, do cara... muitas vezes as pessoas liam ele como cara ingênuo, muitas vezes as pessoas chamavam ele de burro, né? Ele foi vendido, né, no vídeo que apresentam ele para o público, ele foi vendido como o vendedor de coco que trabalhava nas praias, né? Mesmo que durante o programa ele tenha soltado que já tinha participado de alguns programas ali da Globo, feito figuração. Manda um abraço pra Marlene lá, viu que ela foi super simpática lá quando eu fui lá. Então, acho que tinha esse apelo muito forte. E esse apelo, eu acho que durou durante umas edições do Big Brother, sabe? Não necessariamente, né? De que quem fosse mais pobre ou quem fosse mais humilde necessariamente ganhasse. Mas tinha esse apelo muito grande antes, né? Hoje em dia eu acho que talvez esse arquétipo tenha caído por terra. Mas o Bambam, ele representava isso, sabe? Esse cara que era, né, engraçado, legal, ao mesmo tempo ingênuo. Tanto é que havia lá uma tal de lavanderia do BBB, no final, né? Onde eles reuniam todo mundo para conversar. E aí justamente as pessoas ficavam questionando, tipo, então o Bambam, ele é a cara do Brasil, mas que cara do Brasil é essa? O que é essa cara do Brasil, né? Então, houve toda essa conversa depois, quando acabou o programa e ele já tinha ganhado. Mas eu acho que é isso também, né? Porque igual 2002, tava Fernando Henrique Cardoso. A galera tava, tipo, numa pindaíba geral, assim. O Brasil tava... tipo, muito sem grana. Surge esse cara no horário nobre na TV, que tem um discurso super do cara que saiu do nada e vai ganhar o programa, né? O programa de maior audiência. E eu acho que esse discurso, ele ficou muito tempo ainda sendo, tipo, o discurso do coitadinho, né? Do que eu preciso, porque minha família, não sei o quê. E justamente hoje em dia, ele já não é usado mais. Inclusive, ele é motivo pra tirar a gente da casa, eu acho, assim, sabe? Eu acho que o discurso muda completamente. Mas acho que ele jogou perfeitamente. Ele fez uma boneca na casa, tipo, criou uma relação, criou uma narrativa dentro da casa de romance com uma vassoura, gente. Pô, meu boneco representa muito pra mim aqui na casa. Eu queria meu boneco, entendeu? A Maria Eugênia, ela tá há 45 dias ali, não incomodou ninguém. Eu coloco ela no canto aqui. Mas pra mim ela representa muito aqui. Da onde eu venho isso tem outro nome. Não, tô brincando. Porque é muito esquisito, né, meu? Que Brasil que é esse que acha isso super normal, né? Não é normal. E qual o nome que tem da onde você vem? Eu acho que é a mesma coisa que eu tenho, assim, uns parafusinhos a menos, assim, sabe? Tipo, por exemplo, agora em época de isolamento social, eu entendo completamente ter uma relação de amizade com uma vassoura. Mas isso não é uma coisa que eu diria que é nem novo normal, essa merda dessa expressão, e nem antigo normal. Não é normal e nunca será. Mas, assim, dentro daquelas condições, mas é que eu lembro, gente, eu lembro direitinho do vídeo do Bambam, assim, na final. Eu não lembro quem foi pra final com ele. Eu não lembro da maioria dos participantes. Eu lembro dele, da Leca e do boy do Paredão.
E eu lembro de, tipo assim, a gente ficar muito, Bambam, Kleber Bambam. E eu não lembro por quê. E eu acho também, eu concordo com a minha amiga Gui, eu acho que essa narrativa foi por muito tempo o que levou participantes ao final. Era um pouco o que aconteceu com a Sabrina Sato, com a Grazi Massafera, entre outros Ainda não foi pra final, tá? Ah, potato, vocês entenderam. Big Brother 5 ali, que acho que não tinha coisa do jogo, né, muito bem estabelecida. Depois as pessoas já sabiam como funcionava e entrou o lance dos grandes jogadores. Mas até o Big Brother 5, a casa era dividida em grupos muito bem definidos, os riquinhos e os pobrinhos. Tinha até um sorteio, né? Tinha até um sorteio para entrar alguém assim do nada, X, né? Tinha, da Embratel. Gente! Nossa! Olha aqui! Era a Embratel que tinha aqueles menininhos, o DDD? Eu lembro dessa imagem dos menininhos de vermelho, de azul e de verde jogando envelope pra cima, meu Deus! Inclusive a Cida, que ganhou o Big Brother Brasil 4, foi uma selecionada da Embratel. A Mara foi também, né? O Bial ia lá, sorteava uma carta, não lembro o que era, e ela entrou depois. Pra final com o Bambam nessa época foi a Vanessa, que era considerada a planta da casa, porque ela ficava bem em cima do muro, ela não entrava em nenhum conflito. E foi o André Gabé. Isso, foi. Ele ficou em terceiro. Uhum. E depois ficou em terceiro também em outro reality show. Poxa. Meu Deus. Destino. Cara, aliás, essa carreira é uma coisa que a gente pode um dia elaborar um episódio sobre a carreira das pessoas em reality shows. Pessoas que começaram no Big Brother e depois passaram por toda uma série de reality shows e seguem sendo celebridades de reality shows e ganhando dinheiro com isso. Fiquei até sem ar falando Eu isso. acho babado. A Fazenda é a grande fomentadora dessa carreira, né? Eu acho que a Gretchen, é a mulher que mais participou de reality show. Ela participou de 5. Tem a Aritana Maroni também, né? A Gretchen? Ela participou da Fazenda. Ela participou da Fazenda, ela participou do Power Couple, ela participou de Troca de Esposas e mais 2 que são... Ela participou dos Gretchens, que é dela, Os né? Gretchens, que também é um reality show mas dela. Esse reality show é tudo de bom. Claro que ia dar certo. Muito melhor que a família Osborne. Muito melhor, não tem nem comparação. Só não rolou a segunda temporada por causa de Sula Miranda, né? Que ficou com os brios inflamados, porque o programa ia se chamar Os Mirandas. Aí o Multishow mudou pra Os Gretchens. Gente, mas não faz nem sentido, né? Chamar os Mirandas, né? Mas o que tem a ver a Sula Miranda com essa história? Ela é irmã da Gretchen. Não, chega, para esse podcast. Não é possível. Quê? Ela é a grande antagonista do reality show, Os Gretchen. Ela não é. Ela é irmã má. Eu achava que ela era relacionada com a Roberta Miranda, não com a Gretchen. Não. Nossa, gente, eu não estava preparada para essa informação hoje. É que é o sobrenome deles, né? Eu acho que é Maria Gretchen Miranda, Tami Miranda. Isso. É Maria das Graças, a Gretchen. Maria das Graças. Mary of Graces. Letícia está em estado de choque, ouvintes. Vamos dar um tempinho para ela se recuperar. Gente, estava debaixo do meu nariz e eu não percebi. Amiga. Por isso que os romances policiais não acabam, porque a gente se engana com pouco. Que ódio! Mas olha, eu vou tentar esquecer essa informação, porque ela não me fez bem. Eu achava que a Monique Evans tinha participado de mais reality shows do que Gretchen. Não. A Monique Evans participou, acho que só da Fazenda, né? Que ela foi 2 vezes pra Fazenda. Acho que só. Nossa, que loucura essa disposição, né? Mas vamos voltar ao Big Brother, gente. Vamos voltar ao Big Brother. Vamos continuar nas personalidades, né? Vamos comentar aqui umas pessoas, né, que ainda não foram.
Bom, Caetano Zonaro foi o primeiro eliminado, foi o grande primeiro eliminado. Olha que posto a se ter, né, gente? Olha que título a se conquistar, né? Primeiro eliminado do primeiro Big Brother Brasil. E ele tinha uma amizade peculiar dentro da casa também. Ah, é? Isso eu não lembro. Conte-me mais. Tinha um cachorro. Ou era uma cachorra, não lembro. Molly. Tinha uma cachorrinha no primeiro Big Molly, Brother. a cachorra, verdade. E ele só ficava junto com essa cachorra. Ele não Gente. interagia com ninguém. Mas Vai essa me dizer que era uma cachorra casa. passou poucos dias na casa. Eu acho que era. Foi poucos dias. Ela ficou algumas semanas, essa cachorra. E, aliás, tinha grama de verdade nessa época, o Big Brother, né? Não era Quem sintética. era essa cachorra, gente? Nossa, são muitas informações chocantes nesse episódio. Não sei, ela foi tacada lá dentro. Jogaram lá. Caetano Zonaro, hoje em dia tem 60 anos de idade e disse que está disposto a participar da Fazenda, caso chamem ele. Agora, o porquê chamariam, eu não acho difícil. A gente tá vendo, é uma eterna busca por realities, assim. Porque é isso, a pessoa tem que participar. Mas, gente, se então a gente pensa, sei lá, vou voltar um pouco, porque eu tô muito chocada como a gente avançou nos choques do Brasil. Se a gente volta lá pro George Orwell, pensando aquela sociedade, como ele criou aquilo para as pessoas se sentirem péssimas, como que a gente conseguiu virar uma sociedade que acha isso maravilhoso e que quer fazer, e que tem pessoas que vivem de ficar entrando em reality shows aleatórios pro resto da vida, e a gente vive consumindo esses reality shows pro resto da vida? O que é isso, então? Por que chora, George Orwell? Porque você tava totalmente errado, cara. Só pode ser isso, não é possível. Ai, tô maluca com isso. Amiga, acho que a gente não vai conseguir te responder. Mas eu acho que a gente vai chegar um pouco perto no final da 10ª temporada, quem sabe, desse podcast. Espero que tenhamos sucesso para tanto. Porque realmente eu não faço ideia. Bom, acho que com essa pérola de nossa amiga Letícia Rodrigues, a gente fica por aqui hoje. Eu ia perguntar se alguém tinha alguma indicação de reality. Semana passada eu indiquei Mulheres Ricas, mas eu acho que a gente fica com os Gretchens, né? Descobrir as relações dessa família, a rivalidade, Maria das Graças e Sueli Miranda. Com participação de Tami Miranda, que tá aí super... Tami Miranda, que tá aí faturando bilhões para a Natura. Ficamos por aqui com Vem Ser Feliz Aqui Fora. Não gosto de você. Pra mim é uma honra vocês não gostarem de mim. Não.